Vamos se preparando para a nossa live de hoje. Espero que vocês fiquem bem à vontade, que vocês tirem proveito. Prazer em estar aqui. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Vai ser uma live de uns 30, máximo 40 minutos. E o tema é bem essencial, seja você uma pessoa que está num cargo de liderança, de gestão, seja você uma pessoa à noite, Zenaide, prazer estar aqui, uma grande líder, sempre correndo para ficar melhor ainda, melhorando desempenho, ajudando a equipe, parabéns, satisfação. E nós vamos falar sobre liderança e inteligência emocional, nós vamos abordar temas que são úteis para nós, independente de você estar num cargo de gestão ou liderança. Eu espero que meu som esteja indo bem aí e espero que vocês tirem proveito. Então, quinta-feira, 8 de agosto de 2024, já passamos a metade do ano. Você já enfrentou vários desafios ao longo do ano, superou muita coisa. Vamos em frente, vamos tocar firme, vamos fazer dar certo. Vamos fazer esse ano render cada vez mais. Mas sempre lembra, uma parte depende de ti, uma parte de Deus. E como dizem, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Quando a gente tem essa atitude de realmente pegar firme, de se dedicar àquilo que a gente está fazendo, e a gente confia no alto, a gente confia no Pai Maior, a gente acredita, entrega a nossa vida de forma positiva para fazer o nosso melhor sempre. No sentido de ser um bom ser humano, de ser correto, de tratar bem todos, ser justo, ser parceiro colaborativo, ser fiel. Quando a gente realmente entrega a nossa vida de forma positiva para os outros, para Deus, para a humanidade, as coisas melhoram. Então não se preocupe se você teve alguma desavença, se você teve alguma dificuldade, se está passando por um momento difícil, lembre, tudo isso você vai superar. Na verdade, você já superou muita coisa no passado, né? Você já superou coisas que na época foram muito difíceis. E você superou, venceu. Então, realmente, eu espero que você aproveite hoje, que você tire algo útil para a tua vida, aplique na tua vida, melhore teu relacionamento com as pessoas, melhore teu relacionamento consigo. Parabéns a todos que entraram na nossa live. Então, quero só lembrar para quem não me conhece, sou Bruno Kruk, sou terapeuta 35 anos, trabalho com palestra há mais de 30 anos também, sou coautor do livro Condicionados para o Sucesso, coautor do livro Programados para Vencer, coautor do livro Ser Mais Gestão e Produtividade de Tempo e também coautor do livro Ser Mais Gestão em Pessoas. São alguns livros que eu colaborei e tem um livro especial para você que ainda não adquiriu, Autoestima Inabalável, 44 estratégias para melhorar sua autoestima. E pode parecer bobagem, mas a autoestima é a chave de tudo. Se tua autoestima estiver para baixo, você realmente vai ter atitudes pequenas, não vai acreditar em si, não vai fazer o seu melhor, não vai se permitir merecer e ser feliz. Se tua autoestima estiver elevada, como um balão, vai flutuar, elevar, crescer, vai trazer coisas boas. Mas vamos lá para a nossa live, prazer estar aqui, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero então iniciar com essa pergunta, quer dizer, com essa ideia. A nossa live vai trabalhar sobre liderança e equilíbrio emocional. Então nós temos 4 pontos fundamentais, tá? E todos são importantes, ou seja, por que nós estamos aqui? Basicamente para lidar com o tema de inteligência emocional, que como eu já sempre saliento, não é só para líder. Inteligência emocional tu precisa para se relacionar com os filhos, com as pessoas que tu ama da tua família, tá? E lembra, não é fácil. Não é fácil, a gente pode amar uma pessoa e ter raiva ou até odiar o comportamento da pessoa, mas para isso precisa ter inteligência emocional para lidar com isso. Tá? É necessário para as relações humanas nossas, é necessário para a carreira nossa, então nós vamos lidar também sobre a inteligência emocional aplicada à liderança também. Eu vou falar princípios básicos do líder, importantíssimos, e vou falar de inteligência emocional, 2 pontos básicos, certo? Então, vamos falar sobre carreira, e vamos falar também sobre pessoas, porque tudo isso está ligado à inteligência emocional. E aí, você quer realmente se dar melhor? Então, todos sejam bem-vindos, convido os amigos,
né? Vai lá, compartilhe com os amigos, indica para vir e comente, pergunte, participe da nossa live. É um prazer estar aqui e até você pode passar, se desejar, escreva aí assuntos que você tem interesse em ouvir, alguma live. Se for da área que eu entendo, pode ter certeza que a gente vai abordar. Se for relacionado à psicologia positiva, inteligência emocional, a relacionamento, a questão de equilíbrio emocional, autoestima, a questão de inteligência, a questão de vendas, negociação e temas relacionados aos meus trabalhos, entre em contato e passe aqui que a gente vai lá. Mas vamos lá, então nós vamos trabalhar esses temas e partindo do ponto, se nós queremos, se você está numa live é porque você quer melhorar a tua vida, concorda? Quem não quer melhorar a vida, aqueles que estão acostumados na mesmice, ou seja, boa parte da humanidade vai ficar nessa hora só vendo novela, fofoqueando os ossos, mexendo só no TikTok, né? Quem quer melhorar a vida está sempre antenado em aprendendo algo pessoalmente, ou através de livros, ou através de lives, mas enfim, é daquelas pessoas inquietas que estão buscando aprender, melhorar e crescer. Olá, Helena, tudo bom, Maurício também? Grande abraço, bom estar vendo vocês aqui e todos nós vamos lembrar juntos, nada muda se você não muda, nada, ok? Então, partindo desse ponto, grave. Essa ideia às vezes eu apresento quando estou com alguns líderes. Entrar numa Lamborghini não significa que você se torna piloto. Entrar num carro potente não significa que você tem habilidade. Ser nomeado por um cargo de gestão não significa que você está pronto. Por que falo isso? Porque a maior parte das pessoas elas pegam cargos, elas conseguem alcançar um cargo e não necessariamente estão prontas para aquele cargo. E tristemente as pessoas são colocadas nos cargos por afinidades, por relacionamentos, por questões pessoais, por ser boa numa atividade e aí se pressupõe que ela vai ser boa na outra. É tipo o vendedor que é bom de vendas e a gente pressupõe que ele pode se tornar um líder do grupo de vendedores e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E aí às vezes a pessoa entra com toda a boa vontade e não está preparada. Por isso eu preciso entender que assim como sucesso, conquistas, felicidade, autoestima, liderança também é uma conquista. Ninguém consegue autoridade por acaso. As pessoas têm que conquistar o espaço. Você pode ser colocado numa posição de poder. Sim, pode. Agora mesmo, daqui a pouco nós estamos nas eleições. Daqui a pouco, em mais de 5 mil municípios vai entrar vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, e boa parte deles até tem boa vontade. Tem os bem sem vergonha, mas tem gente que tem boa vontade. Só que boa vontade não significa boa gestão. Boa parte vai entrar sem ter mínimo conhecimento de gestão, sem ter mínimo conhecimento do que pode ou não pode fazer naquele cargo, sem ter mínimas condições de lidar com a pressão que vai ter naquela função. Então é claro que nós precisamos entender que tudo isso é conquista. E aí já te deixo essa pergunta. O que a gente espera de um líder? Por que eu pergunto? Porque em tudo que lugar tem líder. Até nos bichos tem líder. O que se espera de um líder? Vamos partir de uma empresa. Tá? Pode ser um CTG, pode ser um sindicato, pode ser um líder comunitário, líder de uma igreja. O que se espera de um líder? Basicamente, grava duas coisas, certo? Obrigado! Um abração para o pessoal da Copa Diesel, pessoal maravilhoso mesmo, tá? E o pessoal da Copa Diesel tem que deixar um abraço, Helena, muito mesmo, né? Eu não sei se estou falando com a Helena ou com o Maurício aqui, mas obrigado aí pelo carinho e o pessoal da Copa Diesel já deixa um abraço lá em Santa Rosa, como deixa um abraço para o pessoal da Protefor, deixa um abraço para o pessoal da Cameira Agro, da Cameira Varejo e da Cameira Logística. Estive trabalhando há poucos dias com 3 treinamentos de liderança e gestão e semana que vem, daqui uma semana, vou estar com mais uma turma trabalhando sobre uma imersão de liderança. É um tema que eu adoro. E até acredito que é um tema fundamental para tornar uma sociedade melhor, porque os líderes estão no poder. E se quem está no poder é uma pessoa sábia, de bom coração e inteligente, que sabe trabalhar pessoas e resultados, ganha todo mundo. Se quem está no poder é alguém ruim, obviamente, ferra com todo mundo. Tá? Então, um abraço sim a todos. Por que se espera de um líder? Basicamente, o líder existe para ajudar o grupo a atingir seus resultados. Algo que o grupo deseja.
Ou seja, ele vai beneficiar um grupo para chegar num estado melhor, numa vida melhor, num resultado melhor. Resultados que todas aquelas pessoas do grupo querem, né? Em segundo lugar, um líder existe para unir, proteger e fortalecer o grupo. Não é isso que faz um bom pastor, um bom padre? Não é isso que faz um religioso, que é bom? Ele fortalece, ele une, ele congrega, ele dá esperança, ele dá fé. Tá? O que faz um bom líder empresarial? Ele protege aquele grupo, ele defende aquele grupo, ele ajuda aquele grupo e todos ganham com isso. Ah, sim, ele está ganhando, claro, e todos estão ganhando com ele também. É um ganha-ganha. Um bom prefeito, um bom deputado tem que fazer o mesmo, um bom presidente tem que fazer o mesmo. Ele tem que proteger aquele grupo, proteger aquele país, proteger o cidadão. A mesma coisa um governador. Todos que estão no poder têm que unir, fortalecer e proteger o grupo, e não dividir, tá? E sim crescer. Só que, tristemente, em boa parte das organizações que a gente vai andando ao longo da vida, e eu estou há mais de 30 anos trabalhando com organizações, em boa parte das organizações, o que acontece muito é um medo, uma tensão no ambiente de trabalho. E um medo no trabalho, gente, alguns acham que é necessário, mas o medo é péssimo. Quando as pessoas estão com medo, elas elas baixam a capacidade de produtividade, elas deixam de ser inovadoras, criativas, elas deixam de dar sugestões, elas deixam de ajudar. É tipo o seguinte, imagina uma reunião da empresa, talvez você já tenha passado por isso, eu já vi muitas assim. O líder está falando, o chefe, vamos partir do ponto que o chefe está falando, e ele fala, apresenta tudo lá dentro da reunião, e aí ele diz, ok, alguém tem alguma dúvida? Aquele silêncio. Cara, se tem um silêncio quando o chefe pergunta alguma dúvida, ninguém se manifesta nem para dizer, não, está tudo certo, tem algo errado. Ali tem alguma coisa muito errada. Ou o pessoal tem medo do líder, o pessoal não concordou com a ideia, mas tem medo de dizer, ou o pessoal está insatisfeito, ou o pessoal não está acreditando na ideia, mas é muito perigoso uma reunião que quando pergunta se está tudo bem, todo mundo em silêncio. Da mesma forma, nós não podemos ter medo no trabalho. Não serve para nós, não serve para resultados. Então, o que eu quero que vocês entendam? Olha só como é importante nós falar sobre inteligência emocional. Eu estou falando do ambiente de trabalho, mas imagina dentro da casa, assim, sempre tem medo dentro de casa, é a mesma coisa, uma sala de aula cheia de medo do professor, é a mesma coisa, funciona a mesma coisa. O medo não é o melhor caminho, é um caminho talvez mais fácil, tá? É óbvio que é o mais fácil. Tu impõe terror, tu põe medo, é um poder, só que não é o melhor caminho, tu vai criar um monte de inimigos. Tá? Então olha os dados da Associação de Psicologia publicado num artigo da revista Quartz nos Estados Unidos. Olha só o absurdo. 75% considera o chefe a maior causa do estresse. Imagina, de cada 20 pessoas, tu ter 15 que considera o chefe um terror, um pavor, um ambiente ruim por causa dele, o estresse que tem no trabalho por causa dele, e não dos problemas que tem que se resolver, tá? E olha o pior ainda, desses 75%, 59%, ou seja, 60% dos 75% não vai largar o emprego apesar disso. E aí o pessoal me diz, lá na empresa está difícil de reter talento. Gente, reter talento é difícil se tu não está pagando um salário condizente, é difícil se tu tem um ambiente tenso, é difícil se tu não valoriza os melhores. Não, aí não tem como reter. Só que quando tem um ambiente ruim, como esse que eu estou te dizendo, os bons somem, vazam, vão embora, porque eles têm condições de conseguir algo melhor e estar num lugar melhor, eles vão. O mercado vai contratar eles. Agora os ruins e os medianos ficam. Eles não sabem se vai ter outra vaga, se vão conseguir outro emprego, eles vão ficar, só que vão ficar daquele jeito. E aí é péssimo. Então por isso que nós estamos falando sobre inteligência emocional. Então anota aí bem para ti aí, essa frase é fundamental. Líderes precisam ser amados e admirados, mas não temidos. Aí se tu me perguntar, mas pode existir medo em algum momento? Pode, mas não como princípio básico, não como caminho mais forte.
Não, o medo só em algum caso necessário, extremamente necessário, tipo um aluno na sala de aula que começa a se comportar muito ruim, o professor pode em algum momento colocar o medo? Pode. Um funcionário que está aprontando alguma coisa pode ser colocado medo, tu vai ser despedido se não mudar? Pode, mas não como base primordial. O primordial é que o grupo realmente admire, goste, valorize aquele líder, aquele gestor. Então, é claro, o nosso tema inteligência emocional, ele parte desse ponto. Nós temos múltiplas inteligências. E só para salientar, as múltiplas inteligências não são inteligência emocional. Tá? Nós temos múltiplas inteligências, tipo a inteligência musical, inteligência linguística, inteligência espacial. Isso não significa inteligência emocional. Mas nós temos dentro das múltiplas inteligências a interpessoal e a intrapessoal, que estão dentro da inteligência emocional. Nós temos uma inteligência racional, que é o raciocínio, aquilo que você compreende, entende, busca soluções lógicas. A tua capacidade de encontrar soluções está dentro da inteligência racional, ok? Só que foi percebido ao longo do tempo que, ao contrário do que pressupõe a nossa vã filosofia, como diria Shakespeare, tá? Não necessariamente as pessoas que têm uma grande inteligência emocional vão ter sucesso na vida social, profissional e financeira. Não necessariamente. Nós podemos encontrar indivíduos medianos, indivíduos até com primeiro ou segundo grau, com grande sucesso empresarial. Nós podemos encontrar indivíduos que não são os gênios, e muito bem de relacionamentos, e muito bem na vida financeira ou empresarial. E o contrário também é verdadeiro. Encontramos indivíduos extremamente inteligentes intelectualmente, e que na vida real eles não conseguem se dar bem, eles sempre estão mal, eles não conseguem ter uma ascensão social, profissional, financeira, eles não conseguem destaque. Então, inteligência racional não equivale a resultados grandes e sucesso. Concorda? Se concorda, coloque sim aí. Se não concorda, coloque não, coloque tua dúvida, ok? Vamos lá. Mas o fato é que existe uma inteligência racional, e todos nós temos, e devemos estimular nossos filhos a desenvolver isso, porque ela é fundamental, certo? Ao mesmo tempo, eu preciso entender que existe uma inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É lidar com as emoções, com os instintos. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções, compreender nossos estados emocionais e lidar com os estados emocionais, emoções, comportamento dos outros. É óbvio que um indivíduo que consegue entender as emoções do outro e lidar com as emoções do outro e de si, tem muito mais chance de se dar bem na vida, concorda? Então é claro que esse tema nos importa. Por isso, nós vamos aprofundar na próxima aula mais ainda, certo? Então espere a próxima semana mais uma aula. A inteligência emocional se compõe de 5 pontos. Eu não vou abordar eles agora, não vou começar a me aprofundar em todos, não há tempo, tá? E, obviamente, nem condições de nós avançar em cada um deles com detalhes. Mas anote os 5 pontos da inteligência emocional. O primeiro é a capacidade da autoconsciência, ou seja, eu perceber que eu estou triste, que eu estou com raiva, que eu estou com inveja, que eu estou feliz, que eu estou com culpa, eu entender minhas emoções e reconhecer a emoção que eu estou vivenciando. Estou vivenciando ansiedade, eu saber que estou vivenciando. Está cheio de gente que não consegue entender quais são as emoções que estão passando. Não consegue entender nem a emoção e nem entender a causa delas. E aí, é claro, é muito mais difícil dominar, superar e transformar. Certo? Então, em primeiro lugar, é a autoconsciência. Em segundo lugar, é a capacidade de autocontrole emocional. Você não vai impedir que venha emoção, mas você vai administrar a emoção. Você poderá automaticamente ver alguma coisa e ter uma inveja, mas você precisa reconhecer que aquilo que você sentiu é inveja e trabalhar com aquilo. Você pode ficar com raiva de alguma coisa ou de alguém e precisa reconhecer que é raiva para não deixar ela te dominar e você fazer merda depois, né? Porque se eu deixar as emoções tomar conta, eu posso fazer muita bobagem na vida. Tanto é que as pessoas que são impulsivas, tomara que você não seja, mas no mínimo você conhece várias pessoas impulsivas, extremamente
emocionais, agressivas, temperamentais, muitas vezes elas dizem assim, eu tenho um gênio forte. Elas estão querendo dizer que elas têm muita emoção, elas não se controlam, elas explodem. Então a gente chama gênio forte, fica mais bonito, mas não é mais bonito. Tá? Mas essas pessoas, naturalmente, elas têm facilidade de dizer não e lutar pelo que elas querem. Isso é positivo. Mas a parte ruim é que elas criam muitos inimigos, muitos conflitos, muitos problemas, e elas perdem muitas amizades, perdem emprego, perdem cliente, perdem amor, por não ter o controle emocional. E na liderança, é óbvio, é péssimo. Tá? Da mesma forma, nós temos a capacidade de automotivação. Alguns indivíduos se motivam muito mais e alguns têm uma baixa motivação e não conseguem se motivar quase nada. Semana que vem a gente continua, só para saber, estou te esperando de novo. Depois eu passo a data. Certo? O quarto ponto é a capacidade de empatia. Daqui uns dias a gente fala sobre isso, tá? Para aumentar a tua capacidade de se motivar. Capacidade de empatia, se colocar no lugar do outro. Um psicopata não vai ter isso, tá? Lá no extremo negativo, certo? Mas pessoas mais sensíveis conseguem se projetar, entender o mundo do outro e usam aquilo de forma positiva. Tá? E por último, nós temos a capacidade, dentro da inteligência emocional, de criar e manter relacionamentos positivos. Então esses 5 pontos, 5 elementos são fundamentais. Hoje eu quero falar sobre o autocontrole, certo? Quero começar a pincelar esse tema, porque é um tema imensamente importante mesmo, tá? Então, extremamente bom. Obrigado, Jorge, obrigado aí, o conteúdo realmente tem valor. Manuel, um grande abraço, tá aí. Valdir também, um grande abraço. Zenaide, um abração aí, prazer falar com vocês. Mas esse tema é extremamente importante. E quanto mais você crescer na vida, mais você tem que ter domínio das tuas palavras, das tuas ações, para não fazer bobagem e prejudicar a própria vida, a própria carreira e a vida dos outros. Eu imagino uma pessoa que está no poder e é descontrolada. Eu já passei por várias empresas onde o pessoal pedia um processo de consultoria, o clima estava ruim e boa parte dos problemas vinha do líder ser descontrolado. Sim, não é fácil lidar com gente, não é brincadeira, mas quem está no poder tem que aprender a lidar com isso. Você precisa dominar suas emoções para poder ter controle sobre os outros. Nós sabemos que o líder determina o ritmo da equipe. O líder determina também o clima organizacional do ambiente de trabalho. Imagina um líder que sempre entra e as pessoas ficam com medo. É claro que o clima fica pesado, as pessoas não participam, elas não ajudam, elas criam grupinhos, elas começam a se dividir, começam realmente a pensar em si para sobreviver. Então, é claro, nas empresas que eu tive, que o líder era assim, o ambiente era muito tenso, a produtividade muito baixa, tinha várias faltas, tinha pouco apoio, pouco trabalho em equipe, porque o líder desagrega se ele não está bem. Então, é claro que o autocontrole é fundamental. Então, pega essa pesquisa aqui. São 2 pesquisas, obviamente, não vou entrar nos detalhes dela, mas vou trazer a essência. Em live não tem como entrar muito detalhe. Por que se despedem profissionais? Basicamente, 2 fatores. Você chegou à seguinte conclusão. Olha a frase de Peter Drucker. Aí tu vai chegar à ideia. As pessoas são contratadas pelo talento e despedidas pelo comportamento. Grava de novo. As pessoas são contratadas pelo talento, ou seja, pelas habilidades, pelas competências delas, e despedidas pelo comportamento. E ele estava certíssimo. Então foi feita 2 pesquisas que eu quero colocar. Uma do Instituto Kennedy, nos Estados Unidos, as 2 são essa dos Estados Unidos, certo? E chegou à seguinte conclusão, 15%, isso foi feito com 1.500 executivos que perderam emprego. 15% deles perderam pela falta de competência técnica. Ou seja, o cara não deslanchava na função, ele não aprendia a função, ele não tinha habilidades, condições de exercer a função. 15%. Mas 85% perdia pelas dificuldades de relacionamento, comportamento, temperamento. Ou seja, é imensamente grande o número que é despedido pelo jeito de se comportar e de agir com os demais. Relacionamento. Então isso é muito sério.
mostra o quanto o impacto das emoções na nossa vida. A pesquisa que foi feita na Inglaterra, também de Harvard, tá? Pesquisa de Harvard mesmo, certo? Ela chegou à seguinte conclusão: 2/3 despedidas por causa de dificuldade de relacionamento e 1/3 por falta de condições técnicas. Tá? Naturalmente, nós percebemos o impacto que tem as emoções no nosso dia a dia. Se você não está bem, dificilmente você vai tratar bem as pessoas, dificilmente você vai agregar as pessoas, dificilmente você vai liderar pessoas de uma forma boa. Você poderá até comandar no poder, mas liderar implica em as pessoas admirar, respeitar e seguir voluntariamente a pessoa. Comandar, você pode comandar porque está na posição de poder, ou porque você tem o dinheiro, ou porque você tem o cargo, ou porque você manda porque manda, você é o dono do local. Mas isso não significa ter o melhor das pessoas. Ou seja, a gente diz que as pessoas têm que vestir a camiseta. Ok, você pode até comprar uma camiseta, pode dar a camiseta para as pessoas, pode obrigar as pessoas a vestir. Mas para elas suarem por aquela camiseta, elas defenderem aquela camiseta com orgulho, elas vestirem com orgulho, aí são outros 500, né? Aí elas têm que admirar a empresa, admirar o líder. Se não existir isso, você tem um pedaço do trabalho das pessoas, um pedaço do coração das pessoas, um pedaço do potencial das pessoas e uma grande parte desperdiçada. Então é claro que Aristóteles já colocou, isso já faz tempão, né? Há mais de 2000 anos, olha a frase de Aristóteles, em relação à raiva. Olha a frase profunda. Qualquer um pode ficar nervoso, isso é fácil. Mas ficar nervoso com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Sim, sentir raiva qualquer um sente. Agora, conseguir sentir a raiva certa, na hora certa, do jeito certo, na intensidade certa, com a pessoa certa, não é fácil. Então, por isso, nós precisamos dominar, porque pequenas coisinhas causam problemas grandes. Até algumas pessoas dizem assim, mas são coisinhas pequenas. Mas os relacionamentos, eles vão se corroendo pelas coisinhas pequenas, concorda? As mágoas que nós vamos tendo, na maior parte dos casos, são coisinhas pequenas. As brigas, no geral, vêm de coisinhas pequenas. É uma pessoa que olhou de um jeito, uma pessoa que disse algo, uma pessoa que não fez algo, coisinhas pequenas, e a gente pega aquilo e dimensiona aquilo num nível maior. Ou seja, aquelas brigas por coisas que não têm importância. É aquele chefe que briga por qualquer coisinha que aconteça. Né? Chegou 1 minuto atrasado, já está ali com a cara atravessada. Tá? Ele pode estar vindo todos os dias, de repente um dia chegou atrasado um pouquinho e já faz um auê. Né? Um dia deixou alguma coisinha um pouquinho fora do lugar que não vai causar um impacto e já tem uma celeuma. Então é claro que essas pequenas coisas, elas se espalham e geram problemas. Por isso que eu sempre digo, um simples fósforo pode pôr fogo numa floresta inteira. Uma simples fofoca, um simples desrespeito a um funcionário pode gerar grandes problemas para todo o grupo e para aquela empresa. Certo? Então é claro que eu preciso aprender a dominar as emoções. E aí é claro, o que eu faço? Conjunto de coisas. Em primeiro lugar, quanto mais você conseguir viver bem contigo, você cuidar de ti, você melhorar a tua autoestima, você realmente se dar valor, você ter tempos felizes, criar momentos felizes, vão te dar munição, equilíbrio para lidar com os momentos ruins. É que nem um saldo bancário. Se eu tenho bastante dinheiro na conta, em algum momento, se eu perder algo, ainda como eu tenho bastante, aquilo não é nada. Se eu tenho pouco dinheiro na conta, qualquer coisa que eu perca é muito. Para quem tem muito dinheiro, pagar 5.000 reais por algo não é nada. Para quem tem pouco dinheiro, pagar 50 ou 500 é muito. Então é claro que emocionalmente é a mesma coisa. Se eu estou muito bem com a vida, eu estou muito bem comigo mesmo, eu estou bem no meu relacionamento, estou bem com as pessoas, eu vivo bem, não é qualquer coisa que me tira do sério.
Se eu estou desequilibrado no meu dia a dia, tenho baixa qualidade de vida, durmo mal, me alimento mal, não me cuido, não tenho bom humor, não tenho alegria de viver, é claro que qualquer coisinha deu pano para manga e deu briga enormemente. Então a gente precisa, em primeiro lugar, estar de bem consigo mesmo. Em segundo lugar, cuidar do corpo e da mente. Às vezes até é bobagem, mas o simples fato de você poder tomar bastante água durante o dia, ir no banheiro de forma saudável, ter um sono legal, ou ao menos relaxar com a vida de uma forma boa, você está muito melhor que a maioria das pessoas. Então isso é uma das coisas que eu posso fazer. Segundo, eu posso criar formas de descarregar as tensões que não seja descarregar nos outros. Ou seja, por exemplo, nós sabemos, por várias pesquisas e pela experiência prática, que aqueles jovens que praticam uma arte marcial, certo? Vamos imaginar, coloca teu filho no judô, coloca teu filho no taekwondo, aikido, qualquer prática marcial, boxe ou algo. Ao invés de ficar violento, como alguns pensam, esse jovem vai ficar muito mais equilibrado, com autocontrole sobre as emoções, sobre os impulsos, e vai ter muito menos chance de causar problema e de entrar em problemas. Assim, de vez em quando vai ter um louco, tá? Mas Deus tem tudo, e o que é louco, fazendo curso de arte marcial ou não, tá? Mas a maior parte das pessoas, quando praticam uma arte marcial, ela aumenta o domínio sobre as emoções, aumenta o domínio sobre si mesmo, se controla muito mais e consegue viver muito melhor. Então, se eu puder ter uma forma de descarregar as tensões e aumentar meu estado de autocontrole, minha capacidade de controlar, eu tenho domínio maior. Pessoas que conseguem dizer não para uma dieta, conseguem dizer não para a bebida, conseguem dizer não para o fumo, que conseguem pôr alguns limites, quando elas acham que é necessário pôr, elas conseguem. Não estou dizendo que tu não vai beber, não estou dizendo que tu não vai fumar, não estou dizendo que tu não vai comer legal, mas estou dizendo, aqueles que são dominados pelos vícios, eles realmente diminuem o singulado, uma parte do cérebro, e vão perdendo a força de vontade e do domínio próprio. Pessoas que aumentam o domínio sobre os impulsos, eles aumentam a força de vontade e o domínio pessoal, e aí eles têm controle sobre as emoções. Então, praticar yoga, praticar aikido, praticar algum esporte, uma academia, também aumenta a tua capacidade de lidar com os momentos difíceis. Você pode aumentar também criando na tua empresa um ambiente onde exista muito maior comunicação com as pessoas. Ou seja, você entra de manhã, você saúda as pessoas, cumprimenta as pessoas. Se for o caso de ter liberdade, algumas empresas, eu vejo o pessoal até se abraça, não tem mal nenhum, não tem assédio quando abraça é feito em público, quando tem um bom humor, um ambiente assim. Quando a gente conversa um com o outro, quando a gente brinca um com o outro, quando a gente se ajuda o outro, quando eu crio um grupo positivo ao meu redor, eu crio um ambiente amistoso, motivador, que valoriza as pessoas, eu também crio emoções positivas e eu deixo toda a minha equipe muito melhor. E se minha equipe estiver emocionalmente melhor, os resultados são muito melhores. Tá? Eu só vou dar um exemplo numa frase do livro A Ciência da Felicidade. Bem interessante, bem válido. Essa pesquisa ela foi feita nos Estados Unidos de novo, eles fazem muitas pesquisas, feita com várias pesquisas de 3 universidades, a da Califórnia, a de Illinois e a da Missouri. Em várias pesquisas, em vários processos, explorando 225 estudos que somaram amostras de 275 mil pessoas, foi sim, pessoas felizes apresentam mais chances de ter ótimas relações de amizade, excelentes relacionamentos conjugais, salários maiores, melhor desempenho no trabalho, mais criatividade, saúde, otimismo, energia e altruísmo do que aqueles que vivem emoções negativas mais frequentemente. E aí chegou até uma das pesquisas fortemente comprovada que funcionários felizes são, em média, 31% mais produtivos, vendem 37% a mais e são 3 vezes mais criativos. E aí o cara me pergunta, vale a pena cuidar das pessoas, promover palestras, treinamentos, criar um ambiente divertido, fazer dinâmicas? Vale.
Quando você investe nas pessoas, você cria um clima gostoso, amistoso. Buenas, Roger, prazer falar com um amigo. Quando a gente está com pessoas num ambiente bom, cara, a produtividade é muito maior, o ambiente é melhor, o trabalho rende mais, as pessoas se sentem melhor, elas têm mais prazer de ir e elas realmente saem mais felizes. Então, meu conselho, se torne e busque ser uma pessoa mais feliz, se necessário, busque ajuda. Segundo lugar, quando chegar no trabalho, torne teu ambiente mais feliz, e isso falo principalmente para quem está no poder. E se tu não está no poder, mas quer um dia crescendo, continuar crescendo, cria um ambiente feliz de tal modo que as pessoas gostem de te enxergar, se sintam felizes de te ver. Cria esse ambiente positivo, gostoso, e com certeza todo mundo ganha. O tempo está passando, nós já estamos há 35 minutos na nossa live. Estou muito feliz em estar com vocês e adoro muito meu trabalho. Sou muito realizado quando faço. Para mim é um prazer ajudar e acredito que para ti também. Quando a gente ajuda outros, essa é uma das melhores formas de a gente ser feliz. Então te convido, faça o melhor que você puder para tornar o mundo ao teu redor mais feliz com a tua presença. Quanto mais feliz você for, quanto mais pessoas você tornar feliz, mais a tua vida vai entrar nos eixos e mais você vai ter fluxo de abundância, de paz e saúde. Um grande abraço, foi um prazer ver vocês aqui, espero estar contribuindo muito com vocês e semana que vem a gente se encontra novamente aqui, combinado? Eu ainda vou ver o dia, vou ver o horário e a gente passa para vocês. Compartilhe com os amigos e convide a seguir. Se não me conhece, Bruno Kruk, e vamos seguindo, e vamos nos ajudando. Precisar falar comigo, entre em contato e trocamos ideias. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que você seja uma bênção na vida de todos. Prazer estar aqui, prazer estar contigo e vamos junto nessa. Um abração, até a próxima. Semana que vem, juntos.